item 26. Então, vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre geopolítica da América e da África. Nossa aula vai ser da página 35 até a página 42 da apostila. Nós vamos ver quais são as relações geopolíticas que há no continente americano e no continente africano e as suas consequências para o desenvolvimento dos países que estão localizados nesses dois continentes. Vamos lá. Geopolítica da América e da África. Primeira coisa, quando a gente fala geopolítica, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando da relação de poder entre os estados. Quando eu falo estados, eu estou falando de países, desde as vias diplomáticas até as militares. E esse termo geopolítica surgiu no século XX, com uma nova forma de relações de poder entre os países. Alguns países serão aliados e outros não. Mas isso tudo vai depender do contexto onde esses países estarão. Vamos lá. Quando nós falamos de geopolítica, eu falando de uma tensão. Por quê? Toda relação, nós temos uma tensão entre eles. E aqui nessa reportagem, nessa matéria, está falando sobre a tensão vivida na Colômbia, que uma ex-senadora, ela foi sequestrada pelo grupo militar, as Farc, é um grupo revolucionário, e esse grupo revolucionário, ele busca uma maior relação geopolítica para os países da América Latina e maior independência, e também chegar ao poder da Colômbia. Essas Farc, podemos dizer que é um grupo militar, ele já fez alguns sequestros, já fez alguns assassinatos, e o povo colombiano sofre muito com esse grupo, ou sofria com esse grupo, porque trazia medo para a população. Hoje, esse grupo não está tão forte como era um tempo atrás, mas ainda traz grande medo para a população. E aqui, lá na página 36, vamos começar a falar sobre Guerra Fria. Ah, professor, Guerra Fria teve uma bipolaridade, foi um período pós-guerra, a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, dois países começaram a defender seus ideais. De um lado, os Estados Unidos, com o capitalismo, e do outro, a ex-União Soviética, com o socialismo. Cada uma com a sua identidade, cada uma com a sua importância, e cada uma querendo impor o seu modelo de gestão para atrair mais países. Nos Estados Unidos, na América, podemos ver liderança do mundo capitalista. O capitalismo ele nasce nos Estados Unidos e depois se espalha para os outros países. E guerras mundiais não ocorreram no seu território, no território americano como um todo, desde a América do Norte, América Central, América do Sul. Não houve conflitos na Segunda Guerra. Isso foi muito bom, porque os Estados Unidos ele consegue ganhar mercado, porque a América não sofreu. Obteve vantagens econômicas de apoiar, sustentar e financiar a reconstrução de seus aliados. Ou seja, além de ele ganhar a guerra, ele ainda conseguiu lucrar fazendo obras em outros países.
teve uma expansão do mercado mundial das empresas americanas e a criação da Aliança Militar à OTAN, que até esse momento a OTAN não existia. Após a Segunda Guerra, a OTAN ela começa a ganhar uma importância maior, principalmente para proteger os Estados Unidos e o Canadá. Já na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a liderança do mundo socialista, ela era o principal país, expande sua influência sobre o leste europeu, onde ela tem mais influência ao final da guerra, e cria com esses países sob sua tutela, ou seja, entre esses países, eles tiveram uma proteção da União Soviética. E essa proteção que fez com que muitos países ficassem do lado da União Soviética por ser mais próximo. E lembrando, lá na página 37, vai falar sobre a doutrina Monroe. A doutrina Monroe foi um presidente dos Estados Unidos, o James Monroe, que ele enviou para o Congresso uma mensagem dizendo, nesse período, dizendo assim, ó, o América para os americanos. Quando ele fala que a América é para os americanos, ele está dizendo que os americanos eles tinham que ter autonomia nos seus países. E eles tinham que ter também autonomia para governar os seus países. Por quê? Porque esses países, foi em 1823, esses países, eles começaram a sair começaram a se tornar independentes. E o presidente americano queria o quê? Que esses países estavam se tornando independentes, lembram que a independência dos países da América começou em 1800, principalmente a partir de 1815, começa uma série de países se tornarem independentes. E o governo americano viu uma forma de ele ganhar mercado e ele saber o que está acontecendo na América se esses países ganhassem autonomia. E ele também queria que os países ricos, os países europeus, que tinham suas colônias nesses países, não exercessem mais poder. Esses países tinham que começar a governar com suas próprias condições. Então, essa foi a doutrina Monroe. A América para os americanos. Os países americanos tinham que começar a governar o país da forma deles. Seria muito mais prático e muito mais fácil para o governo americano. Sem sombra de dúvida. E aqui nós temos os Estados Unidos e a União Soviética. Nós temos aqui os Estados Unidos, ele vai ter uma influência na Guerra Fria, na América e parte da África, onde vai ter apoio de alguns países, e isso vai trazer uma maior segurança para esses países que estão próximos aos Estados Unidos. Já o socialismo, que é liderado pela ex-União Soviética, ela vai ter a participação de algumas ex-colônias portuguesas, no apoio de partidos para garantir a administrarem os seus países, principalmente na África. E tem um país da América que foi contra, ou se colocou não de acordo com os Estados Unidos, com o capitalismo, que foi Cuba. Cuba é um caso à parte do continente americano. Vamos lá.
Na página 37, também na página 37, nós temos o Cuba, um socialismo americano. O que aconteceu com Cuba? Cuba, até 1957, ela era governada por Fulgêncio Batista, um ditador. E esse ditador, ele começou a perder força, porque começou a crescer o movimento no interior do país, depois ganha força, com a presença de dois personagens muito importantes, que é Fidel Castro e Ernesto Che Guevara. Esses dois personagens, eles vão começar a fazer a chamada Revolução Cubana, que eles tomam o poder de Fulgêncio Batista e ainda para confrontar os Estados Unidos, eles ficam ao lado da ex-União Soviética. Isso irrita muito o governo americano. Porque o governo americano não queria nenhum país da América com traços socialistas. O governo americano começa a fazer uma série de tentativas para derrubar o governo de Che Guevara e Fidel Castro e não consegue. Então, a ex-União Soviética vê em Cuba uma porta para ela possivelmente ou tentar invadir os Estados Unidos. E os Estados Unidos vai lá e fala o quê? Embargo comercial. O que é embargo comercial? Nenhum país da América que fizer negócios, que fizer acordos com Cuba, os Estados Unidos não faz mais acordos comerciais. Então, Cuba ficou isolada. Enquanto a ex-União Soviética estava em pé, Cuba, não só Cuba, outros países da linha socialista, tinham um forte aliado e dava suporte, quando necessário, para esses países. Quando a ex-União Soviética não existe mais, a partir de 1989, 90, esses países têm que começar a se desenvolverem sozinhos. Aí que está um grande problema. Por quê? Porque tudo que precisavam, a ex-União Soviética ajudava. E agora não tem mais a ex-União Soviética para ajudar. Então, esses países que eram socialistas, que eram apoiados pela União Soviética, a partir de 1989, 90, não, a ex-União Soviética não existe mais, eles têm sérios problemas de desenvolvimento. Um exemplo que eu sempre gosto de dar, além de Cuba, é a Alemanha. A Alemanha foi dividida ao meio, pós-Segunda Guerra, de um lado capitalista, liderado pelos Estados Unidos, do outro lado socialista, liderado pela União Soviética. Quando o Muro de Berlim não existe mais, e o mundo pode ver como que estão os dois países, ou um país, mas só que estava dividido no meio, nós vamos ver que, de um lado, houve um desenvolvimento muito grande. As principais indústrias, comércio, muito grande do lado capitalista. Do lado socialista, estava muito atrasado, uma indústria muito atrasada, os carros muito antigos, uma produção muito lenta, sem uso de grande tecnologia, uma tecnologia simples. Isso vai demonstrar mais ou menos o que nós vamos ver com Cuba. E Cuba passou e ainda passa por sérias dificuldades após o término da ex-União Soviética. E ainda a sua economia é muito frágil. É o que vocês estão vendo aqui. Cuba pós 1991, sem a União Soviética. Com o fim da União Soviética, quais são os desafios econômicos de Cuba? Cuba tem vários desafios econômicos.
A principal alternativa cubana é após seu potencial turístico natural, representado pelas praias paradisíacas e pela história e arquitetura colonial do país. Mas isso é muito pouco. Cuba não conseguiu desenvolver uma indústria forte, uma concorrência forte. Cuba é uma ilha. E como toda ilha, mesmo o Japão, tem séria dificuldade, principalmente em matéria-prima. O grau de desenvolvimento nessas ilhas ou nessas regiões são mais devagar, são mais lentos. A competitividade não é tão grande. É só nós olharmos a frota de carros cubanos. Carros de 1940, 50, 60. E quando a ex-União Soviética produzia e mandava para Cuba. Os prédios não são modernos, são os prédios, uma construção, podemos dizer assim, uma edificação mais simples, não tão robusta. E as relações sociais e as relações com outros países é muito difícil. Quando Cuba começa a entrar nesse processo de abrir mercado, dois setores merecem destaque. Primeiro, a educação. Mesmo com todos esses problemas, o governo cubano, as escolas, elas têm um grau de qualidade muito grande, e a saúde. A saúde da população cubana também merece destaque. Então, se de um lado nós temos sérios problemas em relação a Fidel Castro, Che Guevara, quando Fidel Castro larga o poder e deixa para o irmão em 2008, e Fidel Castro morre em 2016, e o novo presidente eleito, Miguel Díaz-Canel, tem um desafio, página 30 e 38, tem um desafio de conduzir a Cuba a uma transição entre o socialismo e o capitalismo é muito grande, esse desafio é muito grande. E ali nós conseguimos ver que a participação de setor da economia no PIB de Cuba é muito simples ainda. Não é um setor, não é um fator primordial ainda. Tem problemas? Tem, mas ainda tem muitos desafios a serem cumpridos. E Cuba passa por esse processo. Entre deixar de lado o lado socialista e se desenvolver com o lado capitalista não é uma coisa tão simples. Vai colocar um novo presidente para resolver todos os problemas. Não. Vamos abrir o mercado para o capitalismo, precisamos de desenvolver. Correto? Mas será que vale a pena abrir um mercado de qualquer forma ou tem que ser uma coisa planejada? Tem que ser uma coisa planejada. Não podemos abrir o mercado de qualquer jeito, de qualquer forma, porque aí nós temos sérios problemas. E na página 39, nós vamos falar um pouquinho sobre as ditaduras militares. E vai falar um pouquinho ali que a ditadura militar, ou as ditaduras militares da América Latina como um todo, elas tiveram interesses americanos como um todo. Elas tiveram os Estados Unidos como pano de fundo para os Estados Unidos controlar como que estava o desenvolvimento dos países. E é um período onde o governo ele vai ter o controle da população com a chamada mão de ferro. O que é que significa isso? Significa dizer
que o governo é extremamente autoritário, onde a população não vai ter direito a protesto. Há grandes problemas em relação a desenvolvimento e, ao mesmo tempo, algum crescimento econômico. Então, de um lado, nós temos um governo extremamente autoritário, mas tem algum crescimento econômico. E a população fica no meio desse meio termo. E o Brasil também foi um desses países que participou, ou que teve a ditadura militar no seu período, que foi de 1964 a 1985, onde a liberdade, muitas vezes, de expressão, principalmente de jornais, rádio e televisão, eram muito controlados. E o protesto começou desde o começo e acabou com o fim da ditadura e o começo da democratização do país. Processo lento, demorado, mas que muitos países da América do Sul, da América Latina, conseguiram. Principalmente por ser uma coisa nova, a democracia no país. Enquanto outros países, a democracia já é muito mais antiga, no Brasil começou a partir de 1985, 86, onde o povo podendo votar, escolher os seus candidatos, escolher os seus eleitores, uma série de fatores que somente uma democracia ela pode dar para o país. E aí nós vamos lá na página 40, nós vamos falar sobre um país que merece destaque. Haiti. Eu pergunto para vocês assim, o que vocês sabem sobre o Haiti? Vocês dizem que é um país pequeno, que está lá na América Central, que tem sérios problemas. Eu sei algumas coisas. Econômicos. Calma aí, Arthur, só segura um pouquinho, depois eu abro espaço para vocês falar. Segura um pouquinho. O Haiti, ele tem algumas características bem importantes. Para vocês terem uma ideia, ele sofreu intervenções americanas, sofre intervenções americanas, foi o primeiro país do mundo, o primeiro país da América a abolir a escravidão. É o segundo país a se tornar independente da América. Primeiro foi os Estados Unidos e depois o Haiti. Sofreu e sofre ataques de governos corruptos, violência, e é um dos mais pobres da América. Vamos lá. O Haiti, ele já era um país pobre. E ele sofreu com grandes problemas de corrupção e, ao mesmo tempo, de terremoto. Isso vai trazer para a população grandes revoltas e vai fazer com que o governo ele tenha que tomar algumas atitudes no país. Vamos lá. Há cerca de 6 anos antes do grande terremoto de 2010, os capacetes azuis das Forças da Paz da ONU desembarcaram no país para impedir o avanço do caos social e mediar as relações internas do poder com o objetivo de estabilização política do país. Ou seja, então, em 2004, um desses capacetes amarelos da ONU que foi convidado para ir para lá foi o Brasil. Então, eles eram chamados de capacetes azuis. Por quê? Porque eles usavam capacetes azuis com o nome da ONU. Então, eles foram lá para tentar reconstruir o país e, ao mesmo tempo, o país estava um caos social para tentar acalmar a população. E como a situação política, econômica e social do Haiti chegou ao ponto de demandar a intervenção da ONU, devido ao alto índice de corrupção e devido aos terremotos que houveram no país. Então, as organizações das Nações Unidas tiveram que resolver esse assunto
mandando algumas tropas lá para tentar apaziguar a situação. É uma situação fácil? Não, não é uma situação fácil. É uma situação extremamente complicada, extremamente difícil. Mas foi necessária porque a violência já estava tomando conta do país como um todo. Então, a ONU, ela viu que tinha que intervir de alguma forma, porque senão o país já era pobre, ia ficar cada vez mais pobre. E já na África, página 41, vai ter algumas influências, tanto americana como da ex-União Soviética. Primeiro, começa com o processo de descolonização, onde alguns países começam a ficar independentes. Notem que no continente americano, a independência dos países começou em 1800. No continente americano, começa somente a partir de 1950, 60, 80, começa uma série de países. Mas ainda permanecia a exploração de recursos minerais, baixos salários, condições de trabalho degradantes e algumas guerras civis. Essas guerras civis, muitas vezes, deixavam algumas consequências muito grandes, como até mesmo algumas pessoas ou parte da população com problema de locomoção. Daqui a pouco eu vou falar para vocês. E aí, dentro dos Estados Unidos, nós podemos colocar na África do Sul, é o principal aliado capitalista durante a Guerra Fria. O África do Sul, como todo mundo sabe, teve a segregação racial, o chamado apartheid, onde negros e brancos na África do Sul, sendo colônia inglesa, os Estados Unidos tendo uma grande força ali. Eles teve essa segregação, e isso foi muito ruim para a população. Até hoje, tem marcas desse processo. E já na influência da ex-União Soviética, a relação de proximidade e cooperação com a ex-União Soviética, os países do Norte da África, principalmente Líbia e Egito. E mesmo com toda essa proximidade, a Guerra Fria mantinha vários conflitos étnicos entre os próprios países. E nós podemos colocar esses conflitos que vão trazer grande prejuízo para a população, que foi chamada a Revolução dos Cravos, lá na página 41. O que foi a Revolução dos Cravos? Foi a derrubada do regime ditatorial que dominava Portugal desde 1976. O governo que havia ditatorial em Portugal, e o governo perdeu, e nesse período, como o governo português, ele tinha que estar mais preocupado em governar o país do que cuidar das colônias. Várias colônias começam a se tornar independentes, porque não tinha mais a metrópole cuidando dela. Então, nesse período, alguns grupos se organizaram e tornaram esses países independentes. E quando esses países se tornaram independentes, eles se alinharam com o lado soviético, não mais do lado capitalista, do lado soviético, não mais do lado dos Estados Unidos, do lado socialismo. E isso trouxe algumas consequências até os dias de hoje, como algumas minas terrestres
lá na página 42, que foram colocadas nos territórios, como Angola e Moçambique, para não ter invasões, temos influências, como a segregação ainda em algumas regiões, ainda, nos dias de hoje, ainda temos. Então, a Guerra Fria já acabou, mas as consequências ainda não. Essas consequências que começam a interferir diretamente na vida da população, ainda temos. E o continente americano e o continente africano, eles são muito parecidos, mas ao mesmo tempo também são tão diferentes, com o processo de desenvolvimento dos países, lá é muito mais devagar, muito mais lento do que no continente americano. Por quê? Porque ainda eles têm muita influência com os países desenvolvidos. Eles ainda têm muita influência dos países ricos, e essas influências dos países ricos ainda faz com que eles sofram muito devido à necessidade e devido ao grau de desenvolvimento que esses países ainda não têm em relação a outros países.